Geminianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de novembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gêmeos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que os nossos guias, mentores e anjos têm para nos dizer sobre a energia do mês de novembro que está prestes a começar. Primeiramente, nós vamos tirar aqui três cartas do oráculo da Sakura do Card Captor. Para quem conhece a referência sabe, é uma novidade aqui no canal. Depois vamos ter aqui a leitura do tarô e no final vamos tirar uma carta do oráculo das bruxas, que também é novidade aqui no nosso canal. Vamos então ver primeiramente com o oráculo da Sakura Card Captor qual é a energia geral para os geminianos no mês de novembro. Energia geral para os geminianos no mês de novembro. Energia geral para os geminianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, mês de novembro. A carta da sombra. A carta do silêncio. E a carta do pulo. E no final do deck, a carta da Sakura. A carta da dona dessa energia. A dona do oráculo. Bom, geminianos, a sombra e o silêncio com o pulo, eu vejo aqui vocês passando por um momento de compreensão profunda da sua sombra, compreensão profunda do seu lado inconsciente. Quer dizer, não dá pra gente compreender tudo, não é? Mas existem coisas aqui que estavam inconscientes, que se tornam conscientes pra você. A gente tem aqui essa carta do pulo, é como se você pulasse de uma perspectiva para outra, pulasse de uma realidade para outra. Existe aqui uma situação, um momento que parecia distorcido, parecia desconhecido e que agora você começa a entender de verdade o que está acontecendo, começa a entender de verdade o porquê que está acontecendo. Mas vamos entender melhor com o tarô. O que está acontecendo na vida do geminiano no mês de novembro? O que está acontecendo para os geminianos no mês de novembro? Geminianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos. Roda da fortuna. Começamos forte já, né? Cavaleiro de copas. 6 de copas. Gêmeos. 9 de copas. Só copas aqui, gente. E 7 de espadas. Com a carta do carro no final do deck. Carro e o 8 de paus embaixo. Tem uma mudança muito grande, não é um salto acontecendo, um pulo acontecendo. Por quê? O Cavaleiro de Copas com 6 de copas e o 9 de copas aqui é como se você compreendesse algo sobre o seu passado. E essa compreensão sobre esse algo no seu passado te traz uma satisfação pessoal muito grande. Te faz ultrapassar situações em que você se colocava menor, ultrapassar a autossabotagem que você tinha aqui com você mesmo. É como se você tivesse aqui uma prova, eu tô vendo aqui uma prova de fogo.
Existe uma mudança muito grande acontecendo na sua vida, para melhor, só que para que essa mudança aconteça, você precisa entender algo sobre o seu passado. Existe um avanço, existe uma mudança e um avanço, só que esse avanço está dependente da sua compreensão das coisas que ficaram na sombra, das coisas que não foram compreendidas por completo por você no passado. Por isso, existe aqui alguma questão que era confusa para você, alguma questão que você não entendia por que tinha acontecido, que você não entendia por que as coisas se desenvolveram dessa forma. E aqui você finalmente entende. Aqui você finalmente entende por que isso aconteceu. Você finalmente entende o que Você finalmente entende aqui o que estava te impedindo de dar o salto que você precisava de dar. O que você queria dar. O que estava te impedindo de avançar no seu caminho. Crenças autossabotadoras, questões da sua infância ou de vidas passadas que ainda afetem a sua vida presente, mas que estavam no inconsciente. Você não sabia que aquilo estava ali. Você não sabia que aquilo te moldava daquela forma. Mas aqui você entende. Você finalmente entende. Por isso, assim, qual é a energia geral aqui? Existe uma compreensão que estava nas sombras, uma compreensão que estava inconsciente, que se torna consciente. Essa compreensão te faz dar um salto muito grande na sua vida. Está muito relacionado à sua vida emocional, às suas conexões emocionais. Amor próprio e conexão com outros. Certo, vamos entender um pouco mais então. Que energia é essa que os geminianos estão trabalhando ao longo do mês de novembro? Que energia é essa que os geminianos estarão trabalhando ao longo do mês de novembro? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a roda da fortuna? Três de copas. O que é o cavaleiro de copas? 10 de ouros. O que é o 6 de copas? Rainha de copas. Vocês estão vendo como tem tantas copas aqui na vossa leitura? 9 de copas sai a força. E o que é o 7 de espadas? 5 de espadas. No final do deck, 8 de espadas. Existe aqui uma figura feminina que saiu aqui debaixo do 6 de copas. Pode ser aqui, para alguns de vocês, alguma interação com uma mãe, uma irmã, uma amiga, ou algum homem com uma energia muito feminina que tenha tido um desfecho inconclusivo no passado. Algo que você não entendeu por que aconteceu daquela forma. Lá está, e cada um vai ser uma coisa diferente. Para alguns é o relacionamento com a mãe, para outros é com uma amiga, para outros é um amigo ou um pai com uma energia feminina. A sua interação com o seu sagrado feminino, a sua interação com as figuras femininas desta vida e de outras vidas, tem aqui um determinado bloqueio que você começa a entender só agora. Só agora você começa a entender de verdade o que aconteceu, começa a entender o outro lado.
Você começa a entender o porquê que essas coisas aconteceram. Porque eu vejo que isso é aquilo que te impede de prosperar. É como se você sentisse que essa energia tivesse te tirado algo muito precioso. Como se você tivesse sido roubada, como se tivessem te tirado o direito de viver algo muito bom, o direito de viver uma abundância, o direito de viver uma plenitude. Pode ser que você culpe algo ou alguém externo a você sobre a sua situação. Só que aqui eu vejo você entrar num outro lugar, numa outra perspectiva. Você começa a entender as coisas de uma outra forma. Você entende que você que está no comando, que aquilo que você carrega, as coisas que você fala para você mesmo, é apenas reflexo daquilo que você acredita sobre aquilo que é verdade, sobre aquilo que realmente aconteceu. Só que quando você não conhece toda a verdade, você define a verdade só perante aquilo que te compete, não é aquilo que está te afetando diretamente. E por isso você fica sentindo que algo foi tirado de você injustamente. Pode ser também aqui uma questão de um relacionamento passado. Alguém do seu passado, cujas coisas não tenham terminado de uma forma que você não entende muito bem até hoje o porquê que acabaram, porquê que as coisas tiveram esse desfecho. Só que aqui você finalmente começa a entender. Debaixo da roda da fortuna saiu aqui esse 3 de copas. E o 3 de copas aqui é como se você encontrasse novas pessoas, fizesse novas conexões, novos amigos, entrasse em novos ambientes que te fazem entender as coisas de outra forma. E é isso que te dá aqui esse salto evolutivo, esse salto de compreensão. Você começa a entender as coisas de outra maneira. Só não saiu aqui a carta do enforcado, porque a energia de enforcado é você olhando as coisas numa outra perspectiva, principalmente em relação ao seu emocional. E o seu emocional está diretamente ligado com o seu material. Você pode não ter conseguido ainda chegar ao lugar de ápice emocional ou de estrutura que você deseja, porque existe aqui um bloqueio, existe aqui uma confusão, existe aqui uma situação do passado que ainda te afeta bastante e que ainda te domina bastante, principalmente os pensamentos, as coisas que você pensa sobre você e sobre o mundo, que não estavam te permitindo acessar toda essa energia, todo esse potencial que você realmente tem. E esse 8 de espadas aqui no final do deck tá me falando sobre coisas que já morreram, que já acabaram. Só que você ainda está, de uma certa forma, passando pelo luto disso. Um fim de um relacionamento que você não entendeu. Um afastamento de uma pessoa que você até hoje ainda não conseguiu processar por completo. Isso começa a ficar claro para você. Você começa finalmente a entender o que aconteceu e por que aconteceu. E aí sim, você começa a dominar a sua própria narrativa e você começa a encontrar o seu poder e dar o salto que você precisa de dar. Que existem aqui avanços acontecendo, mudanças acontecendo, mas elas só acontecem a partir do momento em que você entende aquilo que aconteceu. Que existe aqui uma situação que ainda te domina, mesmo que inconscientemente. E aquilo que estava inconsciente se torna consciente.
Vamos ver então conselhos e direcionamento. Conselhos e direcionamento para os geminianos. Conselhos e direcionamento para os geminianos no mês de novembro. Conselhos e direcionamento para os geminianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a roda da fortuna com 3 de copas? Nem tanta carta, não. Conselhos e direcionamento. Oi, caíram 2. Ás de espadas com rei de espadas. Tem aqui uma verdade, uma informação que era crucial e preciosa para você entender isso. O que é o cavaleiro de copas com 10 de ouros? E tanta carta, gente, tanta coisa, tanto conselho. Conselhos e direcionamento. Novamente 2 cartas. 10 de espadas com 4 de ouros. O que é o 6 de copas com a rainha de copas? Seis de espadas. Você entende o afastamento? O que é o 9 de copas com a força? Ás de paus. 2 ases aqui. O que é o 7 de espadas com 5 de espadas? A papisa, alta sacerdotisa. No final do deck, o imperador, com os amantes embaixo. Tá vendo como você começa a dominar aqui algo que te dominava? Você começa a conseguir ter poder sobre algo que tinha poder sobre você. Você começa a entender algo que antes te limitava. Algo que não te permitia partilhar aquilo que você tinha para partilhar. Porque essas verdades estavam ali fincadas dentro de você. Essas informações estavam ali fincadas em você. Só que chega ao fim. Essas espadas saem. Você finalmente entende. Você finalmente percebe por que isso aconteceu e o que você deve fazer para poder sair desse lugar. 6 de espadas. Tá vendo aqui a carta do barquinho? Você seguindo seu rumo? Essa carta veio debaixo do 6 de copas e da rainha de copas. Você finalmente se afasta dessa energia que te dominava. Essa energia que era inconclusiva para você. Essa situação que não tinha sentido para você. Agora você começa a entender. Debaixo do 9 de copas e da força saiu aqui o Ás de paus. E a papisa, né? A alta sacerdotisa aqui debaixo do 7 de espadas e do 5 de espadas. Você entende. Você finalmente entende aquilo que você precisava de entender. Você finalmente compreende aquilo que estava oculto para você, aquilo que parecia confuso, aquilo que não tinha lógica para você, aquilo que você não conseguia aceitar. Aqui uma situação que você não conseguia aceitar sobre o seu passado e que finalmente você começa a entender. Mas é algo muito profundo, por isso que eu falei vidas passadas e infância. Pode ser que relacionamentos passados, mãe, pai, aqui figuras femininas muito fortes, não é? Por isso, principalmente no que toca mãe, figura feminina, irmã, prima, amiga. Situações com a energia feminina que estavam bloqueadas, mas que finalmente você desbloqueia. Finalmente você entende aqui o que estava acontecendo. E você toma a decisão de dominar, cortar, passar para o próximo nível, dar o salto que você precisava de dar, sair de uma energia que você estava para poder imperar no seu campo, na sua vida, naquilo que você realmente precisa.
Isso é uma energia aqui de empoderamento, viu? É energia de compreensão e empoderamento. Tem algo aqui que fica claro pra você. Tem algo aqui... informações, verdades, compreensões que ficam evidentes pra você finalmente. Perfeito. Conselho e direcionamento do Osho para os geminianos. Conselho e direcionamento do Osho para os geminianos. Conselho e direcionamento do Osho para os geminianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, mês de novembro. Conselho para os geminianos. Ui, mais uma. Gratidão. Caiu aqui a carta da força, mais uma vez, que aqui no Osho é a coragem. A carta do 9 de copas, mais uma vez, que aqui no Osho é a preguiça. E a carta do 2 de espadas, que aqui no Osho é a carta da esquizofrenia. E no final do deck, o rei de espadas, mais uma vez, que é a carta do controlo. Estão vendo aqui? Por muito tempo você esteve aqui, nesse lugar, meio que nem andando pra frente, nem voltando pra trás, sem saber o que é verdade e o que não é. No que seguir e no que não seguir, no que acreditar, no que acreditar e no que não acreditar. Existia aqui uma dúvida interna muito grande. Você não entendia. Mas é como se você finalmente tomasse a coragem para assumir essa compreensão. Você finalmente estivesse madura o suficiente para entender aquilo que aconteceu e assumir a responsabilidade daquilo que você precisa de assumir. Essa carta da preguiça aqui mostra agora você entendendo que você tem responsabilidade para mudar isso. Independentemente daquilo que tenha te acontecido, você se projeta na forma como você se vê na situação. Se você se vê como vítima, você será e irá viver a confirmação do que é ser vítima. Mas se você se vê como dominador, aquele que controla de uma certa forma, né? Não tem como controlar, mas que domina a sua própria energia, você deixa para trás tudo aquilo que é externo e tudo aquilo que te condicionava a não florescer. Você entende que mesmo no deserto as flores crescem. E aqui é como se você estivesse florescendo mesmo naquele lugar que parecia que não tinha como sair nada bonito, nada de bom. Você finalmente começa a mudar esse lugar em você, a dominar essas narrativas que te dominavam. Gostei, viu? Vamos tirar agora então uma mensagem final do Oráculo das Bruxas. Mensagem final do Oráculo das Bruxas para os geminianos. Mensagem final do Oráculo das Bruxas para os geminianos. Mensagem final do Oráculo para os geminianos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Gêmeos. Geminianos. Mês de novembro. Uau. Caiu a carta do jardim. Algo muito amoroso irá crescer disso. Algo bonito. Vocês estão vendo aqui como ela tem uma flor nas suas mãos? Faz remeter aqui a essa carta aqui, ó. Que é uma flor nascendo aqui no meio do deserto.
de um lugar que parecia insípido, de um lugar que parecia deserto, de um lugar que parecia que nada iria sair, algo muito bonito sai de lá. Algo muito bonito nasce nesse lugar. E no final do deck, carta da Fênix. E que tal isso para um final feliz? Vou ler as duas para vocês. Jardim. Algo muito amoroso irá nascer disso. Ou a gente fica sentado, ou a gente duela com a nossa dor e aprende como fazer algo bonito crescer disso. Esteja preparado ou não, está na hora de você viver o próximo capítulo da sua vida. Faça aquilo que você sente que mais precisa de fazer para conseguir ajudar a sua cura. Mesmo que pareça egoísta. Às vezes a gente precisa de ser um pouco egoísta para conseguir funcionar a longo prazo. Se preocupe em focar apenas em você por agora. Nem vou acrescentar nada. Fênix. Que tal isso para um final feliz? Não interessa quão desesperançoso você esteja se sentindo neste momento. Saiba que você pode e você vai sobreviver todo tipo de desafios que você for colocado. Das cinzas do seu passado, você irá criar uma história, um final feliz, cheio, um final, aliás, não um final feliz, um final cheio de beleza e resiliência. Todas as futuras chamas irão se curvar ao ouvir o suspiro do seu nome. Uau! Profundo, viu? Algo muito poderoso irá crescer a partir dessa dor. Gente, pode ser alguma perda que você tenha tido e que você não entenda exatamente por que aconteceu. Pode ser que alguma coisa assim muito drástica tenha acontecido com você no passado. Pode ser num passado mais distante, mas também pode ser num passado mais recente. Algo que você perdeu e você não entende por que perdeu. Algo que aconteceu e você sente que foi roubada, sente que não foi justo. Mas é que você finalmente entende o que aconteceu e você faz com que algo muito bonito nasça a partir daí, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.